Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei exatamente qual horário que você está assistindo esse vídeo. A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre anestesia local e hipertensão, que é um assunto tão importante, tão rotineiro nas nossas rotinas, em nossos locais de atendimento, porque a anestesia local é um procedimento que ele é necessário, para não dizer em todas as áreas da odontologia, em praticamente todas elas, digamos assim, em quase todos os procedimentos que nós atuamos, em algum momento é necessário anestesia local. Nós temos então o sal anestésico e o vasoconstritor e o paciente, as características desse paciente, seus níveis de ansiedade, o grau de hipertensão. Nós sabemos hoje que até 14/9 tem uma faixa de pré-hipertenso e começa a ter cuidado bem antes do 14, mas a partir do 14/9 nós temos ali o estágio 1, estágio 2, estágio 3, ou a hipertensão leve, moderada, grave, enfim, depende da classificação. E claro, quanto mais hipertenso for esse paciente, maior risco ele tem no consultório e mais importantes são os cuidados que nós vamos conversar. Primeiramente, sobre o medicamento, ou seja, sobre o anestésico local. Todo anestésico local, todo sal anestésico, lidocaína, mepivacaína e assim por diante, ele é vasodilatador. Por ele ser vasodilatador, o vasoconstritor se faz tão importante porque ele acrescenta características extremamente interessantes na atuação do nosso sal anestésico. Primeiramente, ele aumenta o tempo de ação, porque ele diminui a reabsorção do anestésico local, sendo assim acaba também reduzindo a toxicidade. E também talvez a característica mais conhecida do vasoconstritor, que seria a hemostasia, a redução do sangramento. Extremamente importante nos procedimentos cirúrgicos. Os vasoconstritores, basicamente, nós temos dois grupos, hoje, comercialmente falando, nos sais anestésicos comercializados. Seriam os adrenérgicos e a felipressina. A felipressina ela ficou bastante conhecida porque ela tem como principal característica influenciar menos na pressão arterial, porque ela exerce praticamente nenhuma interferência. É importante deixar claro que o vasoconstritor isoladamente não serve como o único parâmetro nos cuidados com a pressão arterial. Nós vamos discutir um pouquinho isso na sequência. Então vamos lá. Escolha do anestésico. Primeiramente, o que eu tenho que pensar? Quanto tempo vai durar o meu atendimento? Quanto tempo eu preciso de anestesia para realizar o meu procedimento com conforto para o paciente e tranquilidade para o profissional? E o tipo de procedimento? Ele é clínico ou ele é cirúrgico? Além disso, as características do paciente, seus níveis de ansiedade. É extremamente importante aferir a pressão arterial na primeira consulta e antes da consulta em pacientes que nós diagnosticamos paciente de risco também, mas essa aferição da pressão arterial na primeira consulta nos serve como parâmetro para verificar se esse aumento de IPA que eventualmente pode ter no momento da realização do procedimento, ele é por ansiedade, por níveis de estresse, ou ele é realmente de nível sistêmico. Isso é importante como diagnóstico. Bom, olhando a nossa tabela, nós vamos conversar um pouquinho agora sobre a duração de anestesia, ou seja, o tempo que eu preciso para realizar meu procedimento, que esse meu paciente esteja anestesiado. Pela lidocaína, primeiramente. Com o vasoconstritor, nós temos um tempo de anestesia pulpar de 45 minutos a 1 hora. Eventualmente, de um autor para outro, pode existir alguma variação, por isso este intervalo, mas não tem muita diferença deste intervalo aqui colocado. Sem vasoconstritor, nós temos um tempo de ação de anestesia pulpar de 5 a 10 minutos, o que torna praticamente impraticável o seu uso clínico, porque é um tempo muito curto de anestesia, pelo menos na maioria dos procedimentos. Indo para a prilocaína, ela tem um tempo de duração de anestesia um pouco inferior à lidocaína, de meia hora a 45 minutos. Portanto, o tempo é extremamente importante na seleção do anestésico local. Eu não posso me basear somente, por exemplo, na escolha da prilocaína pela presença da felipressina em paciente hipertenso, se o meu procedimento for durar mais do que esses 45 minutos, porque a repetição de anestesia
ela pode elevar os níveis de estresse e assim a gente acaba tendo um aumento de PA, não pelo vasoconstritor, e sim por ansiedade durante o atendimento odontológico. A mepivacaína já seria um anestésico local com uma duração um pouco maior, de 1 hora a 1 hora e meia, e é o único anestésico que talvez tenha algum efeito sem vasoconstritor. Nós temos ali 20 minutos por uma anestesia terminal infiltrativa e 40 minutos por uma anestesia por bloqueio regional. O que em alguns procedimentos clínicos é perfeitamente aceitável e teremos uma anestesia com qualidade. Vamos discutir um pouco se isso é possível em um procedimento cirúrgico. E a lidocaína, que seria o último anestésico que a gente vai conversar um pouquinho, ele tem um efeito maior destes 4, ultrapassando aí 2 horas numa anestesia por bloqueio regional. Por que não vamos comentar sobre a bupivacaína? Porque a bupivacaína ela está disponível somente em tubete plástico, o que acaba aumentando consideravelmente o nível de conservantes. A maioria dos tubetes de vidro não tem conservante, exceção da prilocaína. E esse aumento do conservante, os parabenos, o metilparabeno, acaba possibilitando maiores chances de reação alérgica, o que eu considero importante. Como nós temos bons tempos de anestesias com outros sais anestésicos, a bupivacaína eu acho que enquanto não estiver disponível numa outra apresentação, acaba ficando de lado um pouquinho. Ok, como anestesiar? Nós temos então procedimentos clínicos, procedimentos cirúrgicos e as questões inerentes ao paciente, seu grau de hipertensão e ao seu grau de ansiedade também, que influencia diretamente na pressão arterial. Primeiramente, o que deve ser feito em todos os pacientes, independente da sua condição sistêmica, é aspiração prévia. As carpulhas de aspiração, nós vamos mostrar na sequência, ela tem um arpão que vai penetrar no êmbolo e permite, através de uma argola que fica uma espécie de anel que fica no nosso polegar, que a gente puxa de volta o êmbolo e dessa forma a gente consegue verificar se tem a entrada de sangue no interior do tubete. Isso significa que nós estamos dentro de um vaso sanguíneo e devemos reposicionar para realizar a anestesia. E o refluxo seria a seringa carpúlia que está abaixo, é a seringa mais tradicional que todos nós temos, onde nós injetamos um pouco e paramos. Ela, pela pressão, o êmbolo retorna um pouquinho e acaba trazendo um pouquinho de sangue para dentro do tubete, se estiver dentro do vaso. É mais recomendável a carpulha de aspiração, porque com aspirar, puxar de volta, é mais garantido que a gente consiga verificar se está ou não dentro do vaso sanguíneo. Então, seria uma carpulha mais interessante para adquirirmos nos nossos consultórios. Vamos conversar um pouquinho sobre procedimentos clínicos, então, e a seleção de anestésicos. Primeiramente, nós falamos de tempo. Vai durar 30 minutos, 60 minutos ou mais de 60 minutos o nosso atendimento. Se o nosso atendimento for durar até 30 minutos, nós podemos utilizar uma infinidade de anestésicos. Nós temos mais escolha, porque nós não precisamos de um tempo de anestesia tão grande assim. Então, nós podemos utilizar a prilocaína 3% com felipressina. Por que nós destacamos esta? Porque a felipressina ele é, sim, o vasoconstritor com menor ação na pressão arterial. Não significa que a gente não possa utilizar a lidocaína 2%, que é epinefrina, ou a mepivacaína 3% sem vasoconstritor, que nós vamos conseguir uma boa anestesia pulpar, sim. Mas se nós vamos durar até 30 minutos de anestesia, grifamos aqui a felipressina, porque seria talvez a principal indicação desse anestésico, pacientes hipertensos com procedimentos que não ultrapassem 45 minutos. Se nós tivermos um procedimento que vai passar de 30 minutos e se aproximar de 1 hora, aí depende de quanto tempo nós vamos ficar atendendo o paciente. Podemos utilizar mepivacaína 3% sem vaso, marcamos com um sinal vermelho, porque se nós vamos chegar em torno de 1 hora, a mepivacaína 3% sem vaso, ela vai dar uma anestesia pulpar de até 40 minutos, ela não estaria indicada. Apesar de não ter vasoconstritor, passar o efeito, sentir dor, ter que reanestesiar, acaba gerando um aumento da pressão arterial por desconforto. Da mesma forma, a prilocaína, 3% associada à felipressina, apesar da felipressina ser um vasoconstritor sem praticamente efeitos na pressão arterial, não é o único aspecto que pode levar ao aumento da pressão arterial. Então, o paciente não pode sentir dor. E a lidocaína nós marcamos com um sinal amarelo, porque ela pode ter um tempo de anestesia de 60 minutos, sim.
Porém, a gente tem que saber que se nós formos atrasar um pouco o nosso procedimento e passar um pouco de 60 minutos, de repente seria interessante então ir para um anestésico que vai dar um pouco mais de tempo de anestesia, como a mepivacaína, que pode chegar em 1h30, ou então em procedimentos mais longos, a articaína, que vai com certeza dar aí mais de 1h30 de anestesia. E esse mesmo raciocínio então para mais de 1 hora, que a gente não usa os outros e necessariamente nós temos certeza que vai ultrapassar a 1 hora, a gente fica na mepivacaína ou na articaína. Quando decidir por uma ou por outra, as duas têm muita qualidade de anestesia. É sempre importante nós termos em mente que a qualidade técnica de execução e, entre aspas, o anestesista, ele se torna mais importante do que o sal anestésico, desde que esse sal esteja bem indicado, relacionado ao seu tempo de anestesia. Em alguns procedimentos é interessante eu conseguir um tempo maior de anestesia. Eu particularmente gosto isso nos meus pacientes, porque eu termino a cirurgia, dá tempo de ele ir para casa sem dor. Então, isso faz parte, associado, obviamente, com medicamentos para controle de dor, isso é um outro assunto, mas faz parte de uma analgesia preemptiva, onde a gente tenta não deixar a dor se instalar. Pode fazer isso depois com uma repetição de anestésico ao final? Sim, não tem problema. Mas conversamos um pouco, não devemos repetir a anestesia, mas repetir a anestesia por dor gera estresse, gera ansiedade, gera aumento de PA. Realizar uma anestesia sem dor, simplesmente para prolongar um pouco o efeito e trazer conforto num pós-operatório, não traz esse aumento de ansiedade tão grande assim no paciente. Também podemos optar para a articaína. Então, assim, o que leva a escolher entre mepivacaína e articaína seria também o tempo. Até 1h30 a mepivacaína é o suficiente. Quero deixar mais tempo de anestesia, ou eu tenho que infiltrar novamente, ou eu já passo desde o início por uma articaína que vai ter um tempo de ação um pouco superior. Sobre a concentração do vasoconstritor, ele é um assunto interessante, porque ele influencia diretamente no número de tubetes, na dose máxima. Pegando a lidocaína como exemplo, a lidocaína, falando do sal, ela tem uma dose máxima de 4,4 mg por quilo de peso, o que um paciente de 70 quilos nos permite usar 8 tubetes de anestesia. Se eu estiver anestesiando um paciente com uma concentração de adrenalina, nós estamos falando, porque a felipressina é medida em unidade internacional, de 1 para 100 mil, nós vamos ter em cada tubete de 1,8 ml 0,018 mg. A dose máxima de vasoconstritor adrenérgico, falando de adrenalina, em um paciente saudável é 0,20 mg. O que dentro desses 8 tubetes ficaria confortável, não ultrapassaria essa dose máxima. O que ocorre é que alguns autores têm recomendado que em pacientes hipertensos, principalmente quando essa hipertensão não está controlada, ela está acima dos 14/9, por exemplo, o número de tubetes deveria ser reduzido. Por que o número de tubetes acaba reduzindo? Porque a dose máxima não seria mais 0,20 mg, 0,2 mg, e sim 0,04 mg a dose máxima em pacientes hipertensos. Quando eu uso uma concentração de 1 para 100 mil, isso nos dá 2 tubetes, porque ao usar um terceiro tubete eu ultrapasso a dose máxima de adrenalina. Se eu uso um anestésico local que tem um vasoconstritor com uma diluição de 1 para 200 mil, eu tenho a metade da dose e eu continuo tendo os mesmos efeitos benéficos do vasoconstritor, e dessa forma eu consigo um número maior de tubetes. Em vez de 2 tubetes, eu consigo dar 4 tubetes, por exemplo, fazendo o mesmo raciocínio do paciente de 70 quilos e vasoconstritor de adrenalina. Eu acho que isso deveria ser rotina e nós temos todos os nossos anestésicos locais no consultório de 1 para 200 mil. Só que, comercialmente falando, existe 1 para 200 mil de marcas comerciais. No Brasil nós temos praticamente uma apenas, mas tem bastante ainda de 1 para 100 mil. Então é um cuidado interessante em pacientes hipertensos nós fazermos uma concentração de vasoconstritor de 1 para 200 mil. Procedimento cirúrgico. Tudo o que nós conversamos de procedimento clínico vale para procedimento cirúrgico, porque o mesmo tempo de anestesia pulpar
também vale para osso. Os tecidos moles é inclusive geralmente um pouco mais em todos os anestésicos. A única questão aqui que se faz extremamente importante é usar um anestésico sem vasoconstritor se torna extremamente complicado. Mesmo que seja um procedimento cirúrgico de 30 minutos, onde uma mepivacaína 3% sem vaso teria efeito de analgesia, de anestesia, mas não teria o efeito de hemostasia. Então o vasoconstritor se torna extremamente importante no procedimento cirúrgico e os raciocínios de seleção continuam os mesmos dos procedimentos clínicos. Nós sabemos que a ansiedade durante uma anestesia local, ela faz parte e ela é rotina nos nossos pacientes, os pacientes ficam ansiosos. Então, o controle dessa ansiedade, a postura profissional, a relação paciente-profissional, a relação de confiança é fundamental. E em pacientes que verbalizam uma ansiedade um pouco maior durante a nossa anamnese, podemos sim trabalhar com alguns protocolos farmacológicos de controle de ansiedade para reduzir assim o risco de aumento de pressão arterial. Em outro momento a gente conversa um pouco sobre isso. Nós sabemos que, independente do sal anestésico, eles não têm influência na pressão arterial, não geram alterações hemodinâmicas quando eles estão sem vasoconstritores. Nós temos a felipressina como menor influência, sim, na pressão arterial, mas não deve ser somente isso que deve ser levado em consideração. Nós também sabemos que tem estudos mostrando que as alterações hemodinâmicas em procedimentos de exodontia, como exemplo, desde que a gente fique dentro desses parâmetros conversados, independente do vasoconstritor utilizado, a gente mantém o controle destes pacientes sem alterações significativas. É claro que a maioria dos artigos e das publicações que vão estudando este tipo de alteração hemodinâmica, ele tem como referência sempre aspiração prévia e se mantendo dentro daquelas doses e concentração de vasoconstritor de 1 para 200 mil do número de tubetes adequado em um paciente hipertenso, principalmente quando ele é um hipertenso não controlado, acima de 14/9, 15, 16 e assim por diante, se faz mais importante ainda estes cuidados. Então, as considerações finais nesse resumão sobre anestesia de hipertensos seria: mais importante que a seleção de vasoconstritor e do anestésico local seria, sempre que possível, nós vamos preferir utilizar vasoconstritor. Aspiração prévia é fundamental. A injeção deve ser lenta porque a injeção rápida leva a dor, leva a desconforto e assim aumento da pressão arterial. Doses seguras, tanto do sal anestésico, obviamente, mas dos vasoconstritores, que era o assunto final agora da nossa conversa, preferencialmente na concentração de 1 para 200 mil. E evitar repetições por dor, que isso leva a aumento de estresse. Escolher o anestésico local não é simplesmente por um paciente ser hipertenso ou não. Ele deve, claro que a sua condição sistêmica deve ser considerada assim, conforme nós conversamos, mas devemos escolher um anestésico local que nos dê anestesia pelo tempo que nós precisamos, com tranquilidade, para que o paciente passe por um procedimento de forma confortável. Gente, espero que isso tenha ajudado de alguma forma, que a gente possa ter revisado alguns conceitos importantes para o nosso consultório. Quem quiser mandar alguma dúvida, trocar alguma experiência, pode mandar no e-mail, até comentar aqui abaixo no YouTube mesmo que a gente conversa. Um abraço, valeu!